Começando agora mais um episódio do podcast Questão de Saúde. Agora na nossa segunda temporada com vários temas, e a gente tem um tema hoje super interessante, que é sobre que é necessário fazer atividade física para o emagrecimento. E a gente tem a honra de receber aqui o professor Welton, e aí eu queria agora que o senhor se apresentasse. Olá, Fernando. Olá, ouvintes e telespectadores do podcast. Meu nome é Welton Godinho, sou profissional de educação física, presidente da Comissão de Saúde do CREF5. Atualmente sou docente da Universidade Estadual do Ceará, sou mestre e doutor em Fisiologia Humana. Obrigado, Welton. E Carol, se apresente também novamente. Fazer as honras, né? Prazer, pessoal. Meu nome é Carolina Luiz, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição e psicologia e psicopatologia da nutrição e pós-graduanda em nutrição e exercício físico. Vai ser um prazer contribuir aqui com mais um episódio, né? E hoje a gente vai responder as perguntas de milhões, né? Precisando mesmo fazer atividade física para emagrecer? Todo mundo pergunta isso, né? Esse questionamento. Quem nunca, hein? Quem nunca, pois é. Professor Welton, já é bem descrito que todos os adultos é necessário fazer atividade física, né? Pelo menos um determinado tempo ao longo da semana. Qual a importância disso, da atividade física para a perda de peso? As pessoas elas foram feitas para se mover. Existem até hipótese evolutiva do encéfalo do ser humano ser por causa do movimento que ele teve que fazer durante o passar do tempo. Existe uma meta-análise que ela é muito interessante e ela responde à pergunta. Foram feitos estudos desde a década de 70 até 2020. O título da meta-análise já é assim, né? Obesidade, a pandemia do século. Por quê? Porque desde a década de 70 os níveis de atividade física foram diminuindo, porque o homem deixou de ser rural, passou a ser urbano, e as facilidades tecnológicas que foram surgindo, e passou a se alimentar de forma mais fácil, ter um acesso mais próximo à comida, refrigeração dos alimentos, a presença dos industrializados. A partir, então, desse momento, gradativamente, o grau de atividade física que as pessoas faziam foi diminuindo e o índice de massa corporal da população física, da população mundial, de forma geral, foi aumentando. Então, para esse controle de peso, se a gente pensar de forma populacional, depois a gente pode falar de forma individual, parece muito importante ser ativo fisicamente. E vai muito além da perda de peso, né? Já sabe que quem faz atividade física tem reduções de várias doenças, né? Diminui doença relacionada cardiovascular, diminui diabetes mellitus, aumenta a autoestima, até estudo falando sobre depressão, né? Que quem faz atividade física diminui o índice de depressão. Em relação à quantidade de atividade física, qual é a quantidade de atividade física que já começa a ter resultado? A gente tem alguns guidelines, né? Tem o Colégio Americano de Medicina Esportiva, mas ele próprio já se baseia nas organizações, nas sugestões da Organização Mundial de Saúde. Então se recomenda por volta de 300 minutos semanais, já é o dobro da recomendação anterior. A recomendação anterior era de 150 minutos. Sim. E a gente vê que, mesmo não parecendo um número absurdo, né, porque se a gente dividir pela semana não dá uma quantidade excessiva de horas por dia, boa parte da população mundial é considerada, aí vem algumas nuances, né, da OMS, ela não gosta muito do termo sedentário, gosta de estado sedentário. A pessoa está sedentária naquele momento. Então, a gente tem países como o Brasil, que a gente tem a falsa impressão de que todo mundo se exercita, sendo classificado como um país onde a maior parte da população, 51%, é sedentário, está em estado sedentário. Se a gente fala de sexo, né, tem uma proporção um pouquinho maior de mulheres. De mulheres que são sedentárias? Sedentárias. E a gente vê que um dado alarmante, se a gente pensar a longo prazo, é que hoje cerca de 78% dos adolescentes são considerados em estado sedentário. Isso é importante. Um dado importante que a gente tem também,
A gente até falou sobre isso, cara, uma vez. Que 50% dos pacientes com obesidade também têm depressão. Qual o efeito positivo que a atividade física, o exercício físico pode ter em relação à depressão? A atividade física, o exercício físico, né? Eu vou até fazer uma pequena diferenciação. A atividade física é qualquer coisa que eleve o seu metabolismo, né? Que eleve o seu gasto energético. Então, varrer, limpar o carro. Enquanto exercício físico é algo que é calculado, sistematizado, onde você tem um objetivo e tem um motivo para aquele volume de treinamento, aquela intensidade do treino. E aquilo é organizado numa planilha, né? Então, essa é a característica do exercício físico. Só me relembra aí, Fernanda. A importância da atividade física para os pacientes que podem ter depressão. Perfeito. Quando falam do sistema nervoso central, normalmente se fala de neurotransmissores, um aumento de alguns neurotransmissores que têm efeitos positivos. A própria dopamina, que eu escutei ser citado em outro podcast, inclusive muito bom, viu? Questão de saúde. Eu vi, né? Estava assistindo e vi comentar sobre o hormônio da recompensa, a dopamina, mas também níveis de adrenalina diminuem, algumas sinalizações de hormônios orexígenos têm relação com os hormônios dopaminérgicos também. Então tem um vínculo bem interessante, mas talvez o principal motivo seja cultural, porque existe um termo que algumas pessoas já estão usando, que é a gordofobia, né? Inerente a existir ou não esse preconceito contra quem está acima do peso, a gente vive numa sociedade que não é planejada por obeso. Ele tem dificuldade para entrar no ônibus, ele tem dificuldade para sentar numa cadeira de ônibus. O mundo não é feito para ele. Às vezes a gente fala, não, tem que se exercitar. Ele vai na academia, as máquinas não são feitas para ele. Ele vira um ponto de referência para algumas pessoas dentro da academia, de forma pejorativa. Muitas vezes referência negativa, né? Negativo, isso. E acaba que, por esses motivos hormonais, culturais, sociais, a pessoa não se sinta animada no seu dia a dia e possa acabar caindo, né, nesse estado de depressão que, infelizmente, está atingindo tantas pessoas no mundo. E é justamente isso que o senhor falou que a gente vê nos nossos pacientes, né? Nossos pacientes com obesidade, a gente vê uma grande resistência a fazer atividade física, principalmente atividade física de força, tipo ir para academia, né? Tu não vê, quase sempre o relato é que é um ambiente que constrange, que ele não se sente à vontade, ele não se sente inserido ali nele, né? Então... E eu acho que isso eu passo por cima uma pergunta, que talvez a academia seja um ambiente que ele tivesse mais proveito daquela atividade física. Por quê? Porque ele pode ter equipamento que vai poder fazer atividade física sem lesionar. É muito mais controlado do que algumas outras atividades físicas coletivas, que talvez ele tenha mais dificuldade de fazer. O que a gente pode fazer, assim? O que é que o senhor diz para essas pessoas que acham que talvez a academia não seja para o paciente obeso? A pessoa tem essa restrição, né, por causa desse fator cultural que eu estava explicando, mas é um exercício necessário, o exercício contra-resistido, seja na academia, seja algo que possa ter uma progressão de carga, como o crossfit, ou dependendo do nível de atividade que essa pessoa tenha, até atividades que a gente julga não ser atividades contra-resistidas, né, como hidroginástica, o próprio Pilates, em um momento, para quem é totalmente sedentário, é uma atividade de força também. E por que o obeso teria que treinar força? Primeiro porque o processo de emagrecimento, ele não propicia só a perda de tecido adiposo, a pessoa perde água, perde tecido muscular também. Essa redução do tecido muscular, que é um dos tecidos mais metabolicamente ativos do corpo, contribui para uma baixa da taxa metabólica basal, e a pessoa acaba tendo um efeito de prejuízo duplo, né?
tô com menos músculo, meu metabolismo ainda está mais lento. E se eu for ver a proporção entre tecido adiposo e massa magra que eu tinha antes, muitas vezes acontece da pessoa emagrecer, mas perdeu proporcionalmente água e músculo em quantidades até superiores. E esse delta, né, entre essas duas relações ficou ainda mais desfavorável. Por que é fundamental o obeso treinar força? Primeiro, o obeso ele tem uma quantidade de fibras do tipo 2 maior. 2 estudos bem interessantes, um confirmando o outro. O IMC é inversamente proporcional à quantidade de fibras oxidativas. O IMC é diretamente proporcional, 2 artigos diferentes, de autores diferentes, diretamente proporcional à quantidade de fibras glicolíticas, ou que a gente vê na literatura como fibras brancas. Então, o obeso, ele é uma pessoa forte. Ele é uma pessoa que se destacaria naquele ambiente da academia por ter mais facilidade, proporcionalmente, né, tempo de prática, do que outra pessoa que não está no estado obesogênico. Ele é uma pessoa forte. Fora que o tecido muscular é metabolicamente mais ativo e que, com o tempo, a sobrecarga que você tem, traz adaptações estruturais. Não é raro, vocês trabalham com obesos, né? Então não é raro o obeso ter genovaro, ter algum tipo de desgaste articular, ter lordose, ter... Por quê? Porque ele teve que sustentar uma sobrecarga com aquele tecido esquelético numa posição durante muito tempo. Anos, né? E a musculação é propícia, né, para você direcionar o trabalho para aqueles músculos que estão mais encurtados ou mais alongados, diferente do exercício contínuo, que tem muitos benefícios também, mas que pela repetição o risco de errar é grande e pela repetição também eu tenho uma sobrecarga articular maior. Né? Essa para mim, Fernanda, assim, uma coisa que eu costumo sempre explicar, que essa é a maior diferença para mim entre emagrecer e ser emagrecido, né? Quando eu estou falando de um processo de emagrecimento, é fundamental que haja, sim, a presença aí da musculação, digamos assim, exatamente aí para que eu torne esse metabolismo mais ativo, para que a gente consiga aumentar as taxas metabólicas basais e para que eu consiga fazer com que a sua perca de peso, que hoje está aí pontual, ela se torne sustentável, né? E quando a gente fala de reganho, às vezes o paciente ele olha ali para a balança e está feliz com o resultado dele. Mas ele não sabe o que foi que a balança apresentou para ele, em quesito de massa muscular e de massa de gordura, né? E por muitas vezes, o fato dele estar ali, né, visitando uma academia, fazendo uma musculação, tendo realmente esse exercício mais de força, é o que vai fazer o tratamento dele para o emagrecimento ou para a obesidade de uma forma geral ser sustentável ao longo do tempo. A gente já sabe que aumento de músculo aumenta a taxa metabólica basal, né? Então, o músculo tem quase uma relação direta entre a quantidade de músculo do paciente e a taxa metabólica basal dele. E é muito frequente o paciente ficar muito preocupado com o número da balança. E como a Carol falou, tem vezes que ele está perdendo músculo no processo de emagrecimento. Isso é muito ruim. Músculo é caro, né? Músculo é muito difícil de construir. É muito difícil construir músculo. E por isso que algumas vezes a gente vê que o paciente ele perde tanto músculo que vai ficar com a taxa metabólica tão baixa que mesmo ele comendo pouco, que o paciente da cirurgia bariátrica realmente come menos com o passar do tempo, aquela quantidade que ele está comendo vai ser suficiente para ele reganhar peso, porque ele não tem músculo, o metabolismo lá embaixo. É uma coisa bem frequente que a gente vê, né, Carol? A gente não mudou as rotas metabólicas dele, né? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla quando a gente está em tratamento com o paciente, é necessário sim, procura um educador físico, vá para a academia. A gente sabe que é desafiador, existe sim o processo cultural, como você muito bem explicou, mas acho que o segredo maior é você entender os benefícios, né? Com certeza. Aí, professor, então é justamente essa ideia que eu queria passar agora, que o tratamento é multifatorial, certo?
multiprofissional, né? E o educador físico tem que estar inserido totalmente nesse processo. Então, como o educador físico pode se inserir nesse processo, principalmente para acolher esse paciente que tem que manter uma massa magra, que tem que fazer uma atividade física e ele se sentir acolhido também nesses ambientes de treinamento coletivo? Existe a educação física, ela está no CBO, né, na Tabela Brasileira de Ocupações, como uma profissão de saúde reconhecidamente há pouco tempo. Então, boa parte dos profissionais não tem essa formação que a maior parte da área da saúde tem, que é introdução ao SUS, por exemplo, entender o que é um atendimento mais humanizado, entender que você, naquele momento, você está treinando a pessoa, mas você não é um treinador de um atleta. O rendimento para ela é ter uma maior qualidade de vida, não é ganhar um torneio, é ter uma maior qualidade de vida. Sim. Então, fora essa parte comportamental, que é importante, muitos profissionais têm na cabeça, né, o resultado, eu sou treinador, foco, força e fé, superação. Aquela ideia mais performática, né? De performance, perfeito, é isso mesmo. E também é necessário uma base muito grande. A obesidade, ela é multifatorial. Esse mesmo artigo que eu comecei citando, ele cita a numerosa quantidade de pontos que interferem em cada aspecto daquela balança que a gente vê energética, né? Entre o seu consumo, a sua taxa metabólica basal, o seu gasto da atividade física e o seu consumo energético. Aí, por exemplo, ele pega só o consumo energético. O que é que influencia o consumo energético aumentado? Fatores culturais, fatores sociais, problemas emocionais, uso de remédio. O que é que influencia uma baixa atividade física? Fatores culturais, fatores emocionais. Ou seja, uma multiplicidade de fatores que pede essa quantidade de profissionais envolvidos também naquele processo. Porque você focar só no exercício, por exemplo, o sucesso para reduzir o peso é baixíssimo. A gente tem, só para não ficar só num papo acadêmico chato e ficar falando de artigo, um trabalho bem interessante, onde ele mostra o reganho de peso em uma meta-análise dos últimos 10 anos. Ou seja, a pessoa perdia tanto de peso e em quanto tempo ela recuperava um percentual ou a totalidade desse peso que tinha perdido. E no final de 9 anos, 10 anos, quase 100% tinha recuperado praticamente todo o peso. Então é complexo o emagrecimento. E é por isso a importância da cirurgia. Eu falo aqui não por estar na frente de profissionais que trabalham com esse procedimento, mas porque ela não é um procedimento estético, ela é um procedimento de saúde. Tanto que um dos critérios, aí o doutor me corrija se eu estiver errado, é que a pessoa já tenha tentado várias outras alternativas, né, antes de entrar nesse processo. E essa tua visão é muito importante. A gente vê alguns profissionais meio resistentes à cirurgia. Ele pode até não acreditar, ele pode até não confiar na cirurgia, pode até achar que não é uma boa escolha, mas vai ter o paciente, vai ter paciente pós-bariátrico e esse paciente tem que ser acolhido, tem que ter acolhido na academia. Independente que ele concorde ou não importa isso, é outro ponto. Mas que quando esse paciente chegar lá, ele tem que entender que aquele paciente precisa manter uma massa muscular, que ele precisa fazer atividade de força, que não é pegar ele e pedir para passar 2 horas na esteira e não puxar e não fazer nada de peso. Então é muito importante, até é importante esse episódio divulgar isso, né, Carol? Sim, e desconstruir um pouco também, né? Porque tem não vou falar só dos profissionais da educação física, mas tem muito paciente também, Fernando, que acha que para ele emagrecer, ele precisa passar 2 horas na esteira. Tem gente que condiciona o processo de emagrecimento a um exercício aeróbico, digamos assim. E se a gente pensar em aderência ao exercício, tem algo mais desmotivante do que você passar 2 horas num local
sem sair do lugar, vendo a vida de todo mundo marcando o tempo que você tá ali. No máximo assistindo a televisão ali, né? Vou dar uma sugestão para vocês que trabalham diretamente com esse público. Quando ele tiver liberado para fazer o treinamento de força, que tem algumas etapas, né? Mas quando ele já tiver liberado para fazer o treinamento de força, diga assim, ó, chegue no professor da academia, não diga que eu quero emagrecer, não. Diga que eu quero ganhar músculo. É isso que é importante. Até que a gente já fala, né, Carol? A gente fala bastante. Né? Porque a gente sabe que ele for pra academia, depende do profissional que esteja lá, ele não vai querer puxar peso, ele vai achar que é melhor ficar lá 2 horas na esteira. Sim. Mas não é. O paciente vai estar com a dieta muito restrita, ele vai perder peso porque por causa da dieta restrita. A atividade física aqui, a musculação, é muito mais importante do que em relação à balança. A atividade física realmente é pensado em manter a musculatura do paciente, né? Que isso a longo prazo vai ser importantíssimo, né? Exato. Hoje a gente já tem até estudos que falam, né, Wellington, da sarcopenia obesogênica que a gente fala, né? Que são os obesos ali que não têm uma quantidade de massa muscular ali considerável ok, estável, né? E, Carol, aproveitando que a gente tá falando dessa parte de treinamento, o paciente no pós-operatório, a gente sente que é uma queixa frequente dele se sentir fraco na academia. Por quê? Porque ele tá com consumo de 1.000 calorias. Depende do estágio, vai estar 1.000 calorias. Depende do estágio que ele tiver do pós-operatório, isso, né? O que a gente pode fazer para adaptar esse paciente, para realmente conseguir ir pro treino e não se sentir essa fraqueza? Isso especificamente o paciente pós-operado, né? Para mim, acho que o maior segredo, a melhor estratégia, para não ter sombra de dúvidas, andar lado a lado do seu nutricionista, né? Claro, existem algumas estratégias que nós, enquanto nutricionistas, utilizamos para minimizar esse impacto dessa fraqueza aí. Como é o caso de alguns suplementos que têm base de proteína ou até mesmo de carboidrato, porque a depender do tipo de atividade física que ele for fazer, ele vai precisar sim de um carboidrato como fonte de energia ali, né? Mas o ideal realmente é que ele tenha uma alimentação ali que seja mais fracionada, claro, respeitando a tolerância dele de volumes, que vai fazer com que a gente mantenha ele estável. Quando eu falo ele estável, eu falo de glicose estável, eu falo de hidratação estável, porque o que a gente sabe também é que se o paciente, por exemplo, estiver desidratado, ele é mais propício a ter uma cãibra, né? E é um paciente que tem uma tolerância menor. Então, por isso que é tão importante seguir as orientações que a gente deixa ali. Por isso que eu digo, gente, tudo que está aqui escrito no papel ou lá no seu aplicativo, não é em vão, não está ali porque eu acho legal, não. Para você escolher o que é que você quer seguir, não. Não tá dá. ali porque tem uma explicação, exatamente para minimizar tudo isso, né? E tem coisa específica, né? Tipo, tem pré-treino que um paciente no pós-cirúrgico não vai poder tomar. Sim. Tem uma síndrome que acontece em alguns pacientes, que é a síndrome de DAMP. Quando o paciente come uma coisa muito doce, o paciente, depende do tipo da cirurgia que ele fez, ele pode ter um mal-estar. Então, alguns pré-treino nunca vai funcionar para esse paciente. E aquela coisa, a gente já deixou de ser aquele paciente que está ali na margem do generalista, né? Que busca informação com qualquer pessoa para seguir. E usufrua do profissional que acompanha vocês. A gente está aqui exatamente para isso, nós somos bússolas, né? A gente está aqui para dar norte. Então, existe sim alguns pré-treinos que a gente não pode estar utilizando. Existe sim alguns suplementos que a gente evita introduzir nesse momento inicial, que talvez sejam bem-vindos mais na frente, mas que agora não vai ser interessante. Então, tudo isso precisa ser pensado. E voltando aqui especificamente para a parte da atividade física, da musculação, professor, como esses pacientes, ou então até o paciente com portador de obesidade ainda, pode ter um treino mais eficiente, assim? A pergunta é óbvia, né? A resposta é óbvia, ter um profissional do seu lado, né? Então, como esse profissional pode ajudar melhor esse paciente? Pronto. Um dos problemas a gente já discutiu aqui, né? Tem um conceito... É uma mistura de preconceito com desinformação, que é logo colocar quem está acima do peso para fazer esteira, fazer ergométrico, fazer... tem a sua importância, certo? Tem sua importância no período pós-operatório, por exemplo, para você ter uma melhor ventilação, para você ter uma melhor circulação. Perfeito. É importante ter o exercício aeróbico. Mas até antes da cirurgia, é interessante ele já começar a fazer o trabalho muscular.
até para após a cirurgia, ele já tem um treinador com quem ele tem contato, que ele confia, que está acompanhando ele, não estranhar tanto. Então, eu recomendaria, mesmo para esse paciente que está acima do peso, e se a gente parar até para pensar, como ele está acima do peso, ele carrega uma sobrecarga constante. Alguns exercícios, por mais simples que sejam, eles estão gerando uma sobrecarga grande. Se esse exercício for muito repetitivo, eu vou ter o desgaste articular que a gente estava comentando anteriormente. Então, é saber prescrever de acordo com a pessoa. Um detalhe importante, estava até esquecendo de falar, levar em consideração o que a pessoa gosta de fazer. E levar em consideração o que ela pode fazer também, né? Tem que saber mesclar o que ela gosta de fazer e o que o corpo dela, naquele estado, permite que ela faça. Com certeza. E, Carol, tem um ditado popular que eu acho que encaixa bem aqui, né? A gente tá com um profissional de educação física, né? E com a nutricionista. Existe um ditado popular que diz que emagrecer é 80% alimentação e 20% exercício. Qual a relação, assim, a respeito dessa relação de alimentação com atividade física nesse processo de emagrecimento? Gente, eu costumo afirmar, assim, com muita veemência, que a assertividade de qualquer conduta minha está coligada direta com o educador físico. O paciente, quando ele tem essa frequência ali na academia ou prática regular de atividade física, é muito mais fácil que ele tenha adesão ao meu tratamento, né? Então, sim, é 80% dieta. Eu diria que 70% dieta e 30% atividade física. Acredito que a parcela da atividade física, sim, seja maior, tá? Porque é fundamental. Estabelece uma rotina mais fácil, faz com que ele visualize um resultado com mais rapidez, com mais fluidez. Ele começa a ver ali as mudanças no corpo dele. Isso traz uma conotação nova para ele, um fôlego novo. Então, a gente está aqui, ó, correndo nada lá, não tem pra onde correr, não. O senhor concorda também? Concordo. A gente, quando se aprofunda um pouco mais na fisiologia, a gente vê que você é literalmente o que você come. Você fica se desconstruindo e construindo. O tijolo é essa alimentação. E concordo também com a necessidade dos trabalhos juntos, conversando. Olha, pode parecer uma besteira para o aluno. Mudei meu horário de treino. A Carol vai ter que fazer uma dieta totalmente diferente. Isso. Mudei o horário de treino só. Isso. Como é que eu treino nesse horário novo? Olha, agora ele só tem uma refeição antes do treinamento. Eu consigo manter as intensidades que eu estava trabalhando antes. Por isso tem que ter essa proximidade entre as categorias profissionais. Tá tão distante não, mas ainda tem, né? Vez por outra tem uma fugidinha. A gente está aqui para buscar isso. Buscar justamente isso, né? E é muito bom, né, quando a gente vê isso, né? A gente vê profissionais que estão preocupados com o paciente, né? Preocupado... É como eu falei, não importa que concordo ou não com a técnica, com o que o paciente fez. O que importa é que existe paciente com obesidade, existe paciente do pós-operatório, e esse paciente tem que ser acolhido. Tem que ser acolhido para a equipe multiprofissional. E o nosso papel como profissional de saúde é tratar, conduzir, independente da nossa opinião pessoal. E é muito importante, professor, quando você fala que o educador físico é um profissional de saúde, né? Que não é visto algumas vezes, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar mudar isso. Porque na hora que coloca isso, acaba gerando uma responsabilidade maior. Tanto para o profissional, que vai ter que ter uma visão mais empática para o paciente, né? Aceitar ele, independente de que ele concorde ou não. Quanto o paciente, né? Que vê como profissional de saúde, que vê que faz parte do tratamento. Perfeito. Só para ilustrar, né? Durante a pandemia, a categoria, né, do profissional de educação física foi considerada essencial. Aliás, exercício físico foi considerado essencial pela Prefeitura de Fortaleza. O projeto foi de um profissional de educação física, que atualmente é vereador. Aí, às vezes, a gente fala assim, parece óbvio, né? Não, profissional da saúde, porque você tem esses benefícios X, mas olha como não é tão claro. Os segmentos, ao longo das liberações durante a pandemia, eles tinham uma classificação.
Academias, elas não eram classificadas como locais de promoção de saúde. Era como local de entretenimento. Isso. Por isso elas sempre eram liberadas após outros segmentos. Então tem muito a ser trabalhado, tem um meia-culpa também, né? Porque a opinião que uma sociedade tem sobre uma categoria profissional reflete muito dos trabalhos apresentados até o momento. Mas isso aqui eu tranquilizo os colegas da saúde, né? Que pelo menos o que eu observo saindo da faculdade é uma geração com um pensamento totalmente diferente, consciente do que é necessário que eles saibam, os saberes que eles têm que possuir. Essa questão que até atrapalha quando recebe um paciente que sofreu a bariátrica, existe um estudo específico para aquele, é entender que não acaba ali quando você recebeu o canudo, né? Com certeza vocês continuam estudando sempre, sai um artigo novo sobre o que vocês trabalham, vocês estão lá lendo. Vixe, como foi que ele descobriu isso aqui? E o profissional de educação física ele tem que ter esse cuidado também. Perfeito. É isso, né, Carol? Manda alguma pergunta? Acho que a gente fica por aqui. Perfeito, professor. Muito feliz, viu? Foi muito bom aqui. E como eu falei, eu fico muito feliz quando a gente vê profissionais, né, com essa visão mais empática, entendeu? E essa parte científica, né, que é muito importante, né? Tipo, o senhor falou baseado em evidências, né? Isso muda totalmente, isso. E isso deixa muito mais seguro tudo, né? Exato. Aí, professor, dá um recado final. Pessoal, eu conheço o trabalho do Fernando através do Questão de Saúde há coisa de 1 ano. Eu peguei um pouquinho da primeira temporada. É muito bacana. Vocês veem que não se restringe ao universo médico, né? A gente traz vários temas correlacionados. Então, convidar vocês a assistirem esse episódio, assistirem os demais episódios, que traz um benefício social muito bom, muito forte. E a ideia, acredito que seja essa, né? Beneficiar a sociedade com as redes sociais também. Sim. E, professor, como é que a gente encontra o senhor nas redes sociais? Meu Instagram é o Elton Godinho. Eu estou bem menos ativo do que eu já fui, a docência está me matando. Ficando ocupado. Tem que ser, quando você está à frente de laboratório, de salas de aulas, você tem que ser muito categórico com o que você posta, mas o conteúdo técnico é revisado, sempre que está lá. Perfeito, professor, muito obrigado. Carol, se despede também, o recado final. Sim, fazer minhas considerações finais, né? Eu queria, na verdade, afirmar que a prática de atividade física ela não é fundamental não apenas para o emagrecimento. A gente levanta aqui a bandeira do emagrecimento, porque, enfim, é algo que a gente está aqui tratando, a gente fala de obesidade, mas fazer atividade física vai muito para além disso, né? Diminui os fatores inflamatórios, te faz ter muito mais saúde. Então, os ganhos vão para além do que aquilo que a sua balança pode te sinalizar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de tudo aquilo que a gente compartilhou por aqui, né? Aproveita para me seguir aí nas minhas redes sociais, @CarolinaLuizSV, né? Também aproveita para curtir todo o nosso conteúdo lá na página do @Uma Questão de Saúde 1, né? Se você também ainda não nos segue, ou melhor, não ativou o seu sininho lá no YouTube, já corre lá para também ativar, para você receber todas as nossas notificações de todos os nossos episódios. E a gente espera vocês aí durante os nossos episódios nessa temporada. Perfeito, Carol. Novamente, obrigado, né? Sempre importantíssimo a tua participação. E é isso, pessoal. Finalizando mais um episódio, a gente fica por aqui, né? Ficamos por aqui, né?